molhar os pezinhos, né? Ok, obrigada. Vamos lá. Quem está falando aí? Deixa eu ver aqui no chat. Bom dia a todos. Mais uma aula de história para o sexto ano. Voltando do recesso escolar, né, de junho. Oi, bom dia, Beatriz. A Beatriz foi para a escola? Quem foi para a escola aqui? Eu não fui. Ah, Eu só vou dia 16. só dia Eu vou 16? dia 16 também. Ah, legal, legal. Eu não vou estar lá ainda, né? Vou só. Acho que só o mês que vem eu estarei presente com vocês. Ah, eu preciso falar uma coisa. Eu tive. Por que que eu não fiz o sorteio? O livro está até aqui. Eu já fui na escola 2 vezes na escola para resolver um assunto e doida para levar o livro. E o que que acontece? Quando vocês curtiram, eu sei que vocês curtiram, se inscreveram e tudo, mas vocês têm uma opção lá no YouTube que eu não consigo ver quem está inscrito e quem curtiu. Então, tem poucas pessoas do sexto ano que curtiram, né? E que fizeram comentários. Os demais estão ocultos e eu não consigo ver. E o que que eu vou fazer, então? Dessa forma, eu esperei vocês voltarem, né? Para a gente ter, assim, durante essas 2 semanas de férias, nós podermos descansar e tudo. Então, eu não entrei em contato com vocês para falar sobre isso. Mas o que que nós podemos fazer? Agora, eu vou preparar hoje um quadro, como se fosse uma rifa. Eu tenho até uma rifa aqui, mas eu não sei se dá para todo mundo, né? Acho que só tem 50 nomes aqui. Eu vou contar para ver. E aí, cada um escolhe um nome, e aí eu vou ver se tem quantos tem aqui. Se for um número suficiente de alunos, né, que estão no grupo e que estão participando das aulas, aí eu passo e vocês falam, escolhem, e aí eu abro e pronto, a gente acaba com isso. Ou eu vou fazer uma tabelinha, vou contar quantos alunos tem nos grupos, né? Vou fazer a tabelinha e aí vocês escolhem o número. O que que vocês acham? Eu achei Eu que acho ia uma boa ficar ideia. legal. Eu também, acho que é bem legal. Eu também achei bem legal. Eu também. Oi, pessoal. Eu fechei um pouquinho porque, como eu tenho um problema respiratório, meu nariz não cessa, né? De não para de escorrer, tá bom? Mas vamos fazer assim, tá bom? Eu não vou descumprir a minha promessa, né? Eu queria explicar isso para vocês e também deixar aqui registrado que não foi uma falha. Ah, deixa eu pedir, né? Quem está nos outros grupos, passa, por favor, o link da aula. Esqueci de pedir isso para vocês. Mas assim, quem puder, né? Passar esses links para mim seria uma boa, tá? Só um minutinho. Com relação às professoras, eu acredito que sim, quando bater a meta lá do canal delas, elas vão fazer sim, tá? A professora de inglês, a coordenadora Cláudia vai fazer sim. Né? Mas como ela voltou para a escola e tudo mais, dificulta o processo, tá, gente? Para ela voltar a dar aula para vocês e também não vai dar, né? Porque a gente. Oh, meu gosh. Porque vocês têm que ser contraturno, né? Então as aulas online têm que ser no horário diferente de vocês. Mas vamos lá, enquanto o meu slide não abre, vamos para o assunto, né? Que o tempo urge. Hoje eu quero nós vamos falar sobre os povos pré-colombianos, né? Como eu disse para vocês ontem, os maias, incas e astecas, que foram grandes dinastias, né? Grandes impérios que existiram na América, né, no continente americano, e que ainda, né,
ainda hoje nós temos os resquícios, né? Existem várias pistas, né, da existência deles e os seus descendentes, né, ainda estão vivos, né? Tem bastante gente aí para contribuir com a história dos povos pré-colombianos, né? Para contar o que os seus antepassados viveram, são as testemunhas, né? Fazem parte daquele grupo que nós chamamos de história oral, né? São os indivíduos que narram a história dos seus antepassados. Isso é muito importante. Mas antes disso, só vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos no primeiro semestre, tá? No primeiro semestre, falamos sobre as fontes históricas, sobre o tempo, as notações do tempo, como é que nós notamos o tempo, como é que nós fazemos a organização. Quando eu falo nós, eu me refiro à humanidade em si, tá? Nós, seres humanos, como nós notamos o tempo, como é o processo de observância que nós temos com relação ao tempo, como... Eu nem sei se existe essa palavra observância. Enfim, como nós organizamos o tempo, como nós organizamos as nossas tarefas cotidianas, as nossas tarefas econômicas, religiosas e afins, como nós organizamos isso de acordo com o tempo, né? Então, vimos essa parte. Só um instantinho, por favor. Voltei. Então, nós observamos essa parte, as fontes históricas, analisamos os tipos de fontes históricas, né? Que as fontes históricas são os mecanismos, né? São as pistas que o historiador tem para narrar, escrever como foi o passado, criar hipóteses sobre como foi o passado. Então, essas fontes são agrupadas em fontes materiais, fontes escritas, fontes orais, audiovisuais e fontes visuais, tá? Audiovisual né, música, cinema, enfim, tudo que tem movimento. Oi, Gabriel. Bom dia. Bom dia. Então, as fontes, elas estão empregadas nesse conjunto, tá? Mas nem só de hipóteses vive o historiador, né? Porque senão não seria uma ciência, e sim um ato divinatório, né? Adivinhatório, desculpa. Com meu nariz um pouco entupido, fica ruim para falar, e aí não sei se vocês, às vezes a palavra não sai direito. Mas então, seria um ato adivinhatório, né? Só supor o que foi o passado, etc. Para comprovar isso, né, existem essas pistas, né, que são as fontes históricas, que estão, quando elas estão aí para comprovar as hipóteses criadas, e nós temos também o auxílio dos arqueólogos, que muitas vezes, dependendo do momento e do período que estamos falando, eles vão realizar estudos, né, dentro de laboratórios para comprovar, juntamente com os historiadores, o que está sendo, né, narrado sobre o passado, tá? E aí os arqueólogos e os historiadores né, trabalham em conjunto. Lógico que o historiador também trabalha com os geógrafos, enfim, com vários outros profissionais da área de conhecimento, né, de produção de conhecimento, para que possamos entender, descobrir, né, pistas do nosso passado, para que a gente possa entender o nosso presente e projetar um futuro melhor aí para toda a sociedade. Falamos sobre a pré-história, sobre o surgimento do homem, né, as hipóteses sobre o surgimento do homem, e entendemos, né, que existe, que até o momento, né, a máxima, né, sobre a origem do ser humano é a origem comum a todos dos hominídeos no continente africano. Falamos das teorias da criação, né, as teorias criacionistas e as teorias da evolução da espécie, e falamos sobre os indígenas, né, no Brasil, falamos um pouquinho sobre os povos originários, falamos sobre
hebreus, egípcios, Mesopotâmia, falamos sobre impérios Kush, Ashur e Songhai na África, e, né, entre outras coisas que nós conversamos ao longo das aulas, falamos sobre respeito, sobre direitos humanos, né? A nossa aula foi bem dinâmica no primeiro semestre, né? Tivemos bastante tempo para conversar aí. E hoje, o Centro de Mídias ele está fazendo uma retomada dos conteúdos. Eu vou dar seguimento aonde nós paramos, tá bom? E vou falar sobre os povos pré-colombianos para vocês hoje. Agora vamos colocar aqui uma linda apresentação para vocês. Vamos lá. E quando vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Sim? Eu vou fechar um pouquinho, tá? Caso eu vou fechar o vídeo, tá bom? Se eu fechar o áudio rapidamente, vocês sabem por que que é, né? Se alguém adivinhar, vai ganhar um beijo. Tá bom? Vamos lá. Povos pré-colombianos. Todos já ouviram falar dos povos pré-colombianos? Por que esse nome pré-colombianos? Alguém tem uma hipótese? Alguém tem uma hipótese? Vamos lá, vamos fazer. Cadê a atitude historiadora? Lembra da atitude historiadora que nós tivemos quando nós investigamos as fontes históricas? Eu gostaria de saber aqui se alguém entende, né? Se ouviu falar lá no Centro de Mídias, pode falar, não tem problema, não vou, só vou ficar chateada porque eles não me deram oportunidade de fazer a surpresa para vocês. Mas por que povos pré-colombianos? A Juliana está falando. Pode abrir o microfone e falar, por favor? Eu não sei muito bem o que é, mas eu já ouvi falar sobre os pré-colombianos. Fala, Michael. Obrigada, Daphne. A Daphne já ouviu falar. A Juliana falou que seria por causa da Colômbia. Juliana, eles são chamados com esse nome, mas não por conta do país Colômbia, tá bom? Mais alguém? Eu não sei o que que é e eu acho que eu nunca ouvi falar. Não. Povos, nós estamos falando de povos pré-colombianos. Esses povos são povos originários da América, tá bom? E tem duas denominações, né, na história. Chamam povos pré-colombianos e, no caso do Brasil, povos pré-cabralinos, né? Colombianos vem do nome Colombo, faz referência a Cristóvão Colombo. E quando vocês ouvirem falar pré-cabralinos, ele se refere aos povos brasileiros, né, que viviam aqui, os povos indígenas que viviam aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, tá? Então, foi criada essa nomenclatura para dividir, né, os povos que viviam aqui como eles viviam aqui antes da chegada do contato, desse contato massivo que os povos originários tiveram com os europeus, tanto na América Espanhola, por conta do Cristóvão Colombo, e como no Brasil, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Tudo bem? Deu para entender, galera? Entendi. Então, vamos embora. Então, quem são os povos pré-colombianos? Né? São aqueles que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo, foi o que eu acabei de falar, né? Este termo é utilizado para se referir aos povos que viviam aqui, né? Como eu já disse para vocês. Entre esses povos, nós podemos destacar algumas culturas. Nós sempre estudamos os 3 maiores impérios dessa região, tá? Que são os Incas, os Aztecas e os Maias. Mas existem outros também, como os Nazcas, os Ticunas, Aimaras, né? Entre outros. Porém, né, os que tiveram
o que deixar um legado maior, que é visível aos olhos, como esses três prédios, essas três construções, né? Prédios não. Essas três construções que vocês podem observar. A primeira é um templo maia, tá bom? Essa que está do canto superior esquerdo. Ao lado é o templo asteca. E a imagem embaixo é da montanha Machu Picchu, tá? As ruínas da montanha Machu Picchu, tá bom? Lá no Império Inca, no Peru. Tá certo? Então é muito, muito, muito alto, quase em torno de 4 a 5 mil metros de altura, tá? Por isso que as nuvens estão bem, bem rentes, assim, tá? Meu próximo, meu próximo, meu próximo objetivo. Né, gente? A gente tem que ver se é verdade, né? Vou trazer uma pedrinha de lá, não pode, tá? Então vamos lá? Alguém quer fazer a leitura? Vamos fazer o seguinte: cada um lê um tópico. Vamos? Para ficar mais animado e divertido? Sim. Tá. Quem começa, Gabriel? Sim. Pode ser. Pode ser. Eu vou começar. Povos pré-colombianos, civilizações pré-colombianas. As civilizações pré-colombianas mais estudadas são os incas, astecas e maias. Próximo. Posso ler, prof? Sim, pode. Olha, aí, por exemplo, Daphne leu, o próximo já lê. Quem quiser ler, já pega o próximo tópico e pode seguir, tá bem? Estes três povos eram sedentários e viviam em cidades onde haviam templos, palácios, mercados e casas. Embora sejam muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. Próximo. Larissa. Eu posso ler? Ya. As sociedades pré-colombianas eram extremamente enriquecidas, com o imperador no topo da hierarquia, seguido pelos sacerdotes, chefes, militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra, falei errado. Próximo. Alô. Emily, quer ler? Quer ler, Emily? Vai, Gabriel. A agricultura era a base de sua economia. E plantavam milho, batata e abóbora, entre outros. Praticavam o artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Posso ler, Daphne? prof? Pode. Lucas, pode ler. Igualmente, davam importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e as das pessoas comuns. O Davi tá aí? Mais alguém quer ler? Que não leu ainda? Pode ir, Gabriel. Por fim, outra característica da sociedade pré-colombiana é o politeísmo. Vários deuses ligados ao ciclo da vida eram cultuadores em cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios de humanos e animais. Ok, então assim, vamos entender uma coisa, né? Quando nós falamos da questão da religiosidade, é preciso que a gente abra os nossos horizontes, né? E
e saia, né, dessa... A gente se abra e não faça julgamentos, porque são costumes daquela época, né? São crenças daquele momento, então a gente não pode valorar de acordo com o que a gente vive hoje. Juliana, não, hoje é só os povos pré-colombianos, tá bem? Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá bom? Deuses que tinham domínio sobre a natureza e sobre os fenômenos naturais. Eu acredito que em todas as sociedades que eram politeístas, que são politeístas ainda, né, porque existem crenças politeístas, elas sempre estão vinculadas, os deuses, os seres divinos, estão relacionados com fenômenos da natureza, com elementos da natureza. Mas só para dar uma explanada nesse assunto, tá? Mas eu não vou me estender aqui, tá? Então, quando a gente fala do passado, é sempre importante que a gente não se choque com algumas colocações aqui, né? Enfim. Com relação, eles, como o pessoal falou, eles já eram sedentários, né? Nesse momento aqui que nós estamos analisando, né? Eles já tinham se fixado, criado uma organização social complexa. Vocês observam pelas construções que eu coloco aí, que não são, né, são povos que conhecem a tecnologia, têm saberes, né, e técnicas avançadas para aquele momento, e até para hoje, né, porque vocês veem que são prédios, são construções que existem há mais de 1000 anos, né, estão em alguns casos, no caso dos maias, mais ou menos em torno de 1000 anos aí de construção, certo? Professor, Pode falar. essa imagem que tá do lado do texto, eu gostei bastante, ela é bem bonita, né? Sim, elas são fantásticas, elas ainda existem, tá? E vocês, né, quando houver possibilidade, né, são pontos turísticos, né? Os templos dos maias e astecas estão localizados no México, na Guatemala, né? Os astecas, eles estão na península de Yucatán, ali na região de Acapulco. Lembra do Acapulco do Chaves? Alguém já assistiu Chaves? Eu já. Então, Acapulco, é na península de Yucatán, lá no México. E os templos maias, alguns templos maias, estão na Guatemala, em Honduras, El Salvador. Então, assim, eu estou falando porque os maias eles viveram nessa região, então tem resquícios da passagem deles nessas regiões, tá bom? Mas também tem algumas fontes, né? Algumas ruínas e também outras no México também, tá? E a linda cidade, né, perdida de Machu Picchu. Essa cidade de Machu Picchu, ela foi descoberta só no século XX, 1930, mais ou menos isso, 1910, 1930, mais para frente eu falo para vocês. Ninguém descobriu, era uma cidade perdida, né? Ela estava conservada e um dia um explorador, você assiste o Chaves aonde? Me conta que eu quero assistir também. Eu amo Chaves, quero saber onde está passando. E aí eles descobriram, né? Conseguiram. Tá passando no Amazon? Ai, que legal, vou depois dar uma olhada. E aí eles destruíram o Império Inca, mas essa cidade ficou preservada, porque ela é no alto das montanhas. Então, os conquistadores espanhóis não conseguiram chegar. Essa cidade de Machu Picchu, ela está perto da cidade, né, de Cusco, que foi foi a capital do Império Inca, no Peru. Fica algumas horas, fica alguns quilômetros de distância.
E lá em Cusco ainda tem algumas ruínas, ainda tem alguns templos da época dos Incas, né? Os espanhóis não destruíram. Então vamos lá, falar sobre a economia dos povos pré-colombianos. Quem quer ler? Preciso de 3 voluntários. Rápido, gente, que o tempo passa muito rápido. Gabriel, Daphne e Larissa. A base da economia dos povos pré-colombianos era a agricultura. Para isso, no caso dos Incas, desenvolveram um sofisticado sistema de irrigação e de cultivo por andares. Os astecas, por sua vez, aprenderam a aterrar e fazer locais de plantios em pleno lago, em locais que recebiam o nome de chinampas. Isso. As chinampas são essa, onde está aqui nesse desenho, ó, eles construindo ilhas artificiais, olha, aqui nesse desenho onde estou com o cursor e nesse aqui, ó, tá? Até hoje essa técnica é utilizada nessas regiões, tá? Pode continuar, Larissa. Tanto os incas como os astecas também cobravam impostos dos povos que haviam conquistado. Igualmente, as famílias deveriam mandar os filhos ou as filhas para servir ao imperador. Daphne? Em contrapartida, os camponeses tinham direito a um terreno de acordo com o tamanho de sua família. Na época de fome ou peste, podiam servir-se das reservas de grãos fornecidas pelo imperador. Por isso, estas sociedades não conheceram a fome ou a miséria. Perfeito, obrigada. Então, as chinampas são essas terras artificiais, né, que o pessoal ali esses povos todos, né, eu posso falar dos incas também, que os incas utilizaram, tem algumas regiões, eu acredito que não sei se é no Peru, mas eles também desenvolvem essa técnica, tem um lago lá, não sei se é um lago no Peru que eles não sei se é no Peru, tá? Mas dentro do Império Inca, eles também faziam essas técnicas. Então, eles criavam essas ilhas artificiais. Por quê? Porque o solo, né, de algumas regiões que eles habitavam era muito seco, muito semiárido ou montanhoso, o que dificulta o cultivo, né, de alimentos. Então, foi uma técnica utilizada. Esses povos, né, viviam em regiões de terras vulcânicas. Então, em algumas áreas não são terras cultiváveis. Então, eles desenvolveram essa técnica, que é uma técnica muito parecida com hoje, né, nós sabemos que dá para utilizar, cultivar vegetais, enfim, na água, né, no processo de hidroponia e tal. Mas eles desenvolveram essa técnica. E até hoje eles utilizam essa técnica, né? Em algumas localidades é possível ainda observar essa técnica de agricultura. Essas duas partes aqui são os andares que os incas desenvolveram, né? Que é um sistema de irrigação e o cultivo por andar. Então, eles fizeram essa estrutura e eles iam plantando em cada desses degraus eram plantados os alimentos a serem cultivados, tá? Essa técnica, além de facilitar o processo de irrigação, porque aí a água, né, vai vindo conforme cai, ela vai descendo, né, gradativamente, evita o processo de erosão do solo. E por quê? Porque se você tem uma montanha, né, se não tem um degrau, não tem uma barreira, automaticamente a água, quando chove, ela vai trazendo, né, parte superficial do solo. E isso, ao longo do tempo, vai causar um processo chamado erosão, tá?
e dessa forma que eles desenvolveram, essa técnica que eles desenvolveram, preserva, né, as características e os nutrientes do solo, tá bom? Eles eram povos conquistadores, então, nessas regiões que eles viviam, por exemplo, o Império Inca, toda a costa, praticamente toda a costa do Oceano Pacífico, foi dominada pelo Império Inca. Então, até o Chile, né, e até regiões da Argentina, nós temos a presença do Império. O norte da Argentina, nós temos presença do Império Inca. Né? Então, estamos falando do Peru, do Chile, o Equador, né, Bolívia, Colômbia. Então, são vários países vários territórios que foram dominados pelo Império Inca, que tinha sua capital no Peru, em Cusco. Porém, né, com o passar do tempo, conforme eles foram se fortificando, se fortalecendo, eles foram conquistando os outros povos que viviam naquela região. E aí, esses povos que foram conquistados, tanto pelos incas, pelos astecas e pelos maias nas regiões que eles viviam, tinham que pagar tributos, ou os maias, desculpa, os astecas e os incas, eles conquistaram os povos que viviam ao seu redor, nas comunidades, as outras comunidades que viviam ao seu redor, e os obrigavam, né, a pagar impostos e afins, trabalhar para eles, enfim, tá bom? E eles tinham que servir os imperadores, tá? Normalmente, os filhos eram enviados para as capitais para servir o imperador ou para os governadores gerais lá deles. Os camponeses, né, tinham o direito de viver na terra, eles recebiam um lugar para viver, e dependendo do tamanho da família, dependeria o tamanho da terra a ser distribuída para os trabalhadores, para os camponeses, tá bom? Então, gente, hoje, essa região, principalmente a região do Império Inca, nós temos a presença de muita pobreza, muita miséria, né? Mas isso é o resquício da colonização espanhola, e não é um resquício, não era uma característica das comunidades que viviam antes dos espanhóis, tá? Por mais que eles tivessem que pagar tributos, impostos e tudo, não existia pobreza, não existia miséria, todo mundo tinha direito a comer, a vestir, né? Viviam de maneira simples, porém, eles tinham acesso a comida, né? A alimentação, a casa, a roupa, tá certo? E aí, vamos falar um pouquinho dos maias. Sobre os maias, antes de mais nada, eu quero deixar claro para vocês que existe um grande mistério sobre os maias, porque os maias desapareceram. E aí existem várias hipóteses que falam sobre isso, né? Os maias, eles não chegaram a construir um império, tá? Eles, como os incas e tal, eles não tinham essa preocupação. E eles são diferentes em alguns aspectos dos maias e dos astecas e dos incas. Né? Eles têm uma outra filosofia, outras crenças, então eles estavam mais preocupados em deixar um legado, em fazer estudos, compreender, desenvolver conhecimento, do que subjugar o outro. Eles se organizavam em cidades-estados, então cada região, cada cidade, eles eram maias, tá? Eles eram um povo, só que eles viviam em cidades-estados. Cidades-estados, por exemplo, a cidade de São Paulo, a capital. A capital seria uma cidade de grande porte, né, que teria sua própria política, teria a sua própria forma de se organizar, porém, as tradições, a cultura, os costumes seriam partilhados por outras cidades-estados. Aí vamos supor que a cidade-estado de São Paulo, a capital, ela ia agregar aqui o Alto Tietê, né, seria bem maior, não seria do tamanho de um estado, né, hoje uma unidade federativa, mas ela seria maior e ela teria essa autonomia de se auto-administrar. Deu para entender?
são várias cidades-estados que os maias formaram, porém, eles continuam, mesmo que cada cidade-estado tivesse a sua autonomia de administração, de organização e afins, eles continuavam maias porque eles compartilhavam das tradições, da cultura, da religião, da língua, da escrita, tá bom? Então, nós vamos falar de cidades e estados mais para frente também, mas nesse momento é isso que é interessante que vocês coloquem para vocês, né, sobre a cidade-estado. Deu para entender o que é uma cidade-estado ou ainda não? Senão eu Entendi. Sim. tá? Então, as cidades-estados, elas são assim, tá? Então, vai ficar dentro do espaço, elas vão estar dentro do espaço geográfico, vai ser constituída por povos da mesma origem, que compartilham de cultura, tradição, religião, língua, escrita, tudo igual. Porém, cada cidade-estado vai se autogovernar, se auto-administrar, vai ter autonomia para decidir algumas coisas. Não vai ter assim o imperador, vão ser, né, vários chefes de estado, de cidade-estado, que vão se governar, porque cada um vai criar uma organização social e uma administração de acordo com as características do lugar que eles vivem, né, com aqueles anseios, com as necessidades da localidade, das pessoas com as quais eles vivem, tá bom? Então, organizavam-se politicamente em cidades-estados que, juntamente com as aldeias, formavam unidades políticas independentes, cada qual com um grau de desenvolvimento próprio. Em cada estado, a autoridade e o poder eram exercidos em nome de um deus. Interessante. Pessoal, eu não estou lendo eu não consigo acompanhar o chat, tá? De vocês. Então, não sei o que vocês estão falando aí. O chefe de governo das cidades era assessorado por um conselho, um conjunto de funcionários públicos responsáveis pela manutenção da ordem pública, como os chefes de aldeias, os chefes militares, entre outros. Então, o indivíduo que era escolhido para ser o chefe do Estado, né, ele não governava sozinho, então ele não era um autocrata, né, ele não era um absolutista, ele não era como um imperador. Então, era um governo, vamos supor, hoje, né, com o modelo que a gente conhece, ele era, de certa forma, democrático, porque o chefe de Estado, ele governava juntamente, ele ia ouvir o chefe das aldeias, ele escutava né, os funcionários públicos, as pessoas que trabalhavam juntamente com ele, tá? E os chefes militares. Então, era feito um grande conselho, uma assembleia, e ali eles decidiam o que iam fazer, quais as decisões, quais os caminhos eles iam seguir em prol da melhoria de todos, tá bom? A economia maia era basicamente... Oi. Fala, Larissa. Professora, Fala, querida. pode copiar esse texto? Pode tirar print. Pode. Depois eu volto às telas para vocês copiarem, tá? Para tirar print. Os chefes, a economia era basicamente agrícola, né? O que eles produziam? O milho, tá? Então, o milho é de origem, né, dos povos pré-colombianos. O milho não é um alimento originário daqui, tá? Do nosso país. A gente come milho, graças a Deus. O algodão, que para produzir as nossas roupitas. O cacau, olha que delícia, né? Graças a Deus eles cultivavam cacau. E o agave. O agave é uma planta da família da babosa, tá? Mas eles fazem, tem uma funcionalidade enorme, tá? Não só para alimentação. Complementavam suas atividades com a caça, a pesca e o artesanato,
e o modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada, e o Estado, teoricamente, era o dono das terras. Então, não existia propriedade privada. Tá? Então, o cara fala assim: olha, essa casa aqui é minha, esse espaço aqui é meu, isso aqui é meu. Não. Tá? Tudo era de todo mundo, era do coletivo, era do grupo. Então, quem vivesse numa cidade-estado maia, ela compartilhava, né? Ele tinha uma casa para viver e tal, mas ele não podia falar assim: isso aqui é meu, vou vender, eu vou ficar rico, eu vou comprar terras. Não, não tinha isso, porque tudo era de todos, tá? Então tudo era coletivo, né? O que eles plantavam, o que eles caçavam, os rendimentos, os frutos de todo o trabalho maia era dividido para todos. Olha que bonito isso, né? Ai, quem dera nossa sociedade fosse assim, né? Todo mundo ter direito a tudo, né? Sem essa competitividade. Enquanto membro da aldeia, todo camponês tinha direito de usá-las para tirar o seu sustento, né? E ele pagava o imposto coletivo, que era para melhoria do lugar ali que ele vivia, tá? O Estado se apropriava-se também da força de trabalho dos camponeses, que eram obrigados a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos e grandes obras, como obras de irrigação e a construção de represas. Né? E essas aqui são algumas imagens, tá, que eu tirei fazendo uma pesquisa. Essa aqui é a escrita maia, tá? Esse aqui é uma gravura. Opa, tô aqui. Esse aqui é uma gravura que retrata, né? O sacerdote, né, sendo carregado aí. E aqui são as ruínas maias, no meio da floresta. E as ruínas maias também elas foram descobertas só no século XX, por conta da dificuldade de acesso aos locais, porque elas não ficavam em regiões assim, tipo, perto da praia. Professora, Oi. eu vou ter que sair agora, mas aí quando você colocar ela no YouTube, aí eu vou assistir, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Tchau, tchau. Então, as ruínas maias eram difíceis de ser localizadas por conta da localização. E como essas cidades viraram cidades fantasmas, elas ficaram abandonadas, a vegetação, a mata, cobriu elas. Então, escondeu essas cidades, essas ruínas. Tá? Então, às vezes, é até difícil de localizar essas localidades, tá? Hoje, eu só vou falar sobre os maias e amanhã nós vamos dar continuidade falando dos astecas e dos incas, tá bom? A sociedade de cultura maia, elas tinham uma grandiosidade, né? Era uma sociedade que foi construída com a força de toda a população, né? Todos ajudaram, principalmente os camponeses, lógico, para construir os palácios e afins. Era uma sociedade hierárquica, né, rígida, apesar de ter todo esse lance da comunidade, do coletivo, tinham regras rígidas com a questão da organização social e da disciplina social. Né? Então, a sociedade asteca era dividida em três, né? A camada mais alta da sociedade, a camada mais baixa, a terceira camada, vou começar pela terceira camada, que normalmente, quando a gente fala de camada, a gente pensa numa pirâmide, tá? Então, a base da pirâmide, a parte mais extensa, a maior parte da população era de trabalhadores braçais e agricultores. Tinha os escravos também, que eram pessoas que eram capturadas nas guerras, né? Que eram prisioneiros de guerra. Nós temos a segunda camada, que eram os servidores do Estado, como cobradores de impostos e os responsáveis pela defesa e dirigentes de cerimônia. A camada mais alta, o topo da sociedade maia, estavam a família real, os ocupantes, né, e os ocupantes dos postos de governo e dos comerciantes, tá? Então, tinha uma elite, uma nata, né, que era composta pela família real e o pessoal mais top assim, tá bom? O grupo mais poderoso da sociedade maia eram os sacerdotes, né? E os sacerdotes eram os únicos que
sabiam ler e escrever, tá? E tinham também os conhecimentos científicos, como astronômicos e como matemáticos, tá bom? Então, os maias também contribuem, os saberes matemáticos maias, os saberes de astronomia, desculpa, eu falei astrologia, de astronomia, eles contribuíram para as nossas ciências atuais. A matemática tem a contribuição maia, o número zero. O número zero foi produzido pelos. O lance do zero, né, o valor, enfim, foi uma contribuição dos maias para a matemática atual. Os maias acreditavam que o destino da humanidade era regido pelos deuses, né, que os deuses, eles que escreviam o nosso destino, como que ia ser a nossa vida. Por isso, em todos os momentos da vida dos maias, né, em todas as atividades, né, a religião estava presente, e por isso existiam várias manifestações culturais que estavam relacionadas, que faziam homenagem aos deuses, à religiosidade, enfim, desse povo. Eles desenvolveram um sistema próprio, né, de escrita, que é quase indecifrável, né, vocês estão vendo aí nessa pedra. Eles eram ideogramas, eu vou dizer, vou ser usada e vou dizer que pela representação de objetos e ideias, nós podemos dizer que são ideogramas que eles utilizavam. E a gente sabe que tem o poder de abstração. Então, só o cara só quem estava vivendo naquele momento sabia o que queria dizer aquilo, porque é bem difícil que a gente entenda o que quer dizer assim aleatório, né? A não ser que tenha toda uma questão, assim, né? Por exemplo, tem um. Esqueci como que é o nome dos chefes de Estado. Eu não sei se eram leopardos, eu acho que eram os leopardos ou serpentes. Eu estava assistindo na Discovery. E eles falavam o templo dos leopardos, uma coisa assim. Então, o explorador queria saber se realmente existia esse templo. E aí, depois de muitas pesquisas, de muito caminhar, de muito andar, ele achou em algumas ruínas o símbolo do leopardo lá. Então, ele falou, opa, existiu mesmo, tal, não é só uma lenda, tá? Então, por conta do caso dos desenhos, tá? E aí, para finalizar, eu vou pedir para vocês só mais alguns minutinhos para que a gente finalize, tá? Eu sei que já são 10h13, mas eu vou pedir alguns minutinhos para vocês só para eu encerrar essa parte aqui. Então, nós temos aí algumas ilustrações, duas ilustrações que retratam a religiosidade, né? O processo deles aí, os ritos, religiosos, e nós temos essa linda fotografia de um templo, né, que está sendo presenteado, abrilhantado pelo sol, né, por essa linda paisagem, pelo esse espetáculo produzido pelo sol. Então, alguém que eu gostaria de ler para mim, por favor? Alguém quer contribuir comigo? Meu Deus! Religiões dos maias. Os maias acreditavam que o destino era rígido pelos deuses. Itzama, Senhor do Céu, era o deus mais importante. Eram cultuados ainda os deuses de lua, do sol, da chuva, do vento, da morte e da vida, além das divindades ligadas à agricultura e à caça. Oi, Gabriela. Pode ler, Gabriela. Tudo bem? Quer ler, Gabriela? Então, os deuses, né? Vamos esperar aí a Gabriela. Só precisa falar, só abre o microfone, Gabi. Não precisa pôr a câmera não, gata. Alguém já ouviu falar? Os maias fizeram uma profecia, né, sobre o fim do mundo, que o mundo acabaria em 2012, de acordo com
com as com os cálculos, né? Os cálculos que eles fizeram lá, tal, existiu a profecia disso. Como eu disse para vocês, as crenças, né, de povos diferentes de nós devem ser olhadas com respeito, né, e entendidas que são reflexo do momento que eles viviam e do que eles sabiam, os conhecimentos que eles possuíam com relação ao mundo e com relação à religiosidade, os ciclos e tal. E, inclusive, o cinema americano fez um filme, produziu um filme chamado 2012. E aquele filme de catástrofe, né? Tudo cai, tudo morre, enfim. Enquanto a Gabriela se prepara, aí eu vou terminar a leitura. Às divindades eram oferecidos diversos alimentos, sacrifícios de animais e humanos, em cerimônias que incluíam danças, representações teatrais e representações teatrais. Espera só um pouquinho que você lê a última, tá, Gabriela? Então, foi aquilo que eu disse para vocês, né? Os deuses, né? Maias representavam fenômenos naturais, tá certo? O grande deus era o Itzama, né? Que era o deus senhor do céu, que é o deus presente, onipotente e afim. E os outros deuses, né, que estão dentro de um panteão importante, mas estão ali ligados aos fenômenos de sol, lua, chuva, vento, vida, morte. E isso é resquício de uma mentalidade que era o seguinte: lá, uma mentalidade pré-histórica, uma mentalidade muito antes de tudo, porque quando o homem não sabia explicar, né, o porquê que chovia, o porquê do aparecimento o aparecimento da lua, o aparecimento do sol, e etc., eles explicavam isso com mitos, né, com seres mitológicos que depois viraram deuses, tá bom? Como todos os povos primitivos, ou povos diferentes do nosso, eles ofereciam alimentos, sacrificavam animais, enfim, pessoas, os seres humanos e afins, e faziam danças, faziam toda uma liturgia, toda uma dramaticidade para um evento, né, em prol dos deuses, tá? Como eu disse, não estamos aqui para julgar, apenas para conhecer a realidade, né, que essas pessoas, a forma como elas viviam. Gabi, pode ler, por favor? Declínio da civilização maia? Declínio da civilização maia. A partir do século XV. É século XV, né? Acho que é. Século IX. Século IX. A partir do século IX, o declínio lento. Começou o declínio lento e continuação da civilização maia. Várias são as hipóteses a respeito desse fato. Alguns estudos acreditam que pode ter sido devido às guerras, lutas internas, invasões ou à má administração em relação à exploração da terra. O esgotamento do solo teria tornado a produção insuficiente para as necessidades de consumo e obrigado os maias a abandonarem suas principais cidades. O que se afirma com certeza é que quando os espanhóis chegaram à América, a civilização maia não existia mais. Exato. Então, por volta do século IX depois de Cristo, os maias começaram a enfrentar uma dificuldade. E no século XII, já no período da Idade Média, já não temos mais a presença dos maias no planeta Terra. Ninguém sabe o que aconteceu. E essas palavras que a Gabi leu para nós são suposições, tá? Porque ninguém sabe realmente o que aconteceu. Então, quem quiser tirar print, esse é o momento, tá bom? Eu vou dar uns segundinhos aí, printa. Larissa,
você pode printar, depois põe no grupo, tá bom? Para fazer a socialização com a galera. Tudo bem? Tá bom? Então, pessoal, foi a apresentação dos maias para vocês. Os maias tiveram. Existem muitas outras informações, muitas áreas que podem ser exploradas sobre os maias. Vocês falaram, né? Vocês fizeram uma pesquisa sobre o calendário maia. Lembram disso, quando nós falamos dos calendários? Alguns alunos fizeram. Então, existem muitas possibilidades para serem exploradas sobre esse povo. Porém, né, a nossa aula não tem tempo hábil, né, não tem espaço para que nós possamos nos debruçar assim, sobre um povo específico, tá bom? Mas vocês podem ficar à vontade, fazer pesquisas na internet, buscarem material complementar, ver a parte de arte, ver a parte do calendário, assistir documentários sobre esse assunto que vão enriquecer para vocês, tá bom? Mais um tempinho aí para o print e eu já vou encerrar a aula, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre os astecas e sobre os incas. Ok? Vou voltar aqui rapidinho. Conseguiram tirar print? Sim. Sim. Sim? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. E amanhã nós continuamos a falar sobre esse assunto. Eu peço para vocês o seguinte: se porventura tiver algum atraso, fiquem calmos, porque pode, né, vocês sabem que nós estamos vivendo momentos incertos, né, e às vezes as coisas acontecem, pode ter uma queda de energia, a gente fica sem internet, mas se tiver qualquer coisa, eu aviso a vocês com antecedência, tá bom? Tá? Só no caso como hoje, como acabou, deu aquele pico de energia, não tive condição de avisá-los, tá bom? Então, encerrando a aula de hoje, a gravação, obrigada a presença de todos e até amanhã. Até. Tchau, professora. Até. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, Tchau, queridos, até amanhã.